O nosso segundo assunto da unidade 5 é polimorfismo. Nós vamos ter dois tipos de polimorfismo. Polimorfismo por sobrescrita, que está aqui no 5.3, e polimorfismo por sobrecarga. Nós vamos estudar os dois aqui no 5.4. Nós vamos estudar os dois tipos de polimorfismo. Só adiantando, polimorfismo significa muitas formas, como tem na apostila, mas nós vamos aproveitar essas formas para trazer vantagem na programação. Vocês vão entender na explicação. Essa próxima explicação é feita pelo professor José Eduardo, que foi nosso colega na faculdade, professor também, e que gentilmente nos deu autorização para usar os seus vídeos. É muito interessante, ele é um ótimo professor e uma ótima explicação. Então vocês vão ficar agora com o professor José Eduardo na explicação de polimorfismo por sobrecarga. Aproveite, depois da explicação dele nós voltamos com polimorfismo por sobrescrita. Após vermos o polimorfismo por sobrecarga, polimorfismo por sobrescrita ou sobrescrita, ela é semelhante à sobrecarga, só que a diferença é que, como está escrito aqui na apostila, a sobrescrita permite reescrever um método em uma subclasse, de forma que tenha comportamento diferente do método na mesma assinatura existente na sua superclasse. Isto é, na sobrescrita, ela usa o polimorfismo sendo que de uma classe para outra. Quando nós vimos a sobrecarga, percebemos que no exemplo dado lá na aula do professor José Eduardo, que eu uso ela na classe e reescrevo ela em outra classe. Aqui nós usamos herança. Nós temos usado o tempo todo o polimorfismo com o toString. Então vamos a um exemplo aqui. O exemplo da apostila está muito interessante, porque ele mostra aqui, aqui ele mostra três classes. Uma classe chamada conta, outra classe conta especial e uma terceira classe chamada conta poupança. Todas as três classes ela tem uma ligação. A conta poupança, ela herda de conta, lá de cima. E a conta especial também de conta. As duas classes herdam de conta. E o que acontece? Na classe conta, tem um método chamado imprimir conta. Por sua vez, conta especial também tem, conta poupança tem o mesmo nome. Os três tem aqui o mesmo nome, só mudando as saídas aqui dele. Na classe conta tem conta comum, na classe conta especial, e na classe conta poupança, temos conta poupança. Então, isso aparece o nome aqui, override, que só é a indicação que está sobrescrevendo. E quando eu chego na execução, aqui eu uso qualquer uma das três. Tá ok? Usando um switch aqui. Qual das três ela está usando? Porque na classe conta tem um método chamado imprimir conta. Na classe conta especial tem um método chamado imprimir conta. Na classe conta poupança também tem um método chamado imprimir conta. Qual das três ela usa? Bom, ela usa o que o usuário colocou como opção. Se ele colocou a opção 1, ele está gerando um objeto da classe conta, passando os parâmetros, vai chamar imprimir conta dessa classe, e assim sucessivamente. Qual é a ideia aqui? A ideia é que eu não preciso reescrever várias classes. Eu apenas sobrescrevi. Usei um polimorfismo aqui, agora por sobrescrita. Isto é, eu uso em classes diferentes o mesmo nome para o método. Vamos ao nosso exemplo. Vocês vão ver bem claro o seguinte exemplo. Nós temos criado aqui sempre nossas classes. Vamos lá criar nossa famosa classe pessoa, classe mais básica. Na classe pessoa, nós colocamos um nome. Ok. Só isso. Encapsulamos, como normalmente temos feito. Nada demais. E se eu quiser mostrar a saída de dados, nós temos usado um método chamado toString. O método toString, eu dou Alt Insert, ele já está aqui, ele já me traz uma opção. Esse método toString não fomos nós que criamos. Se eu apertar Ctrl e colocar aqui, ele aparece.
ele está dizendo, ó, que a classe pública está lá na java.lang, né? É tipo string to string. Bom, essa classe, esse método, melhor dizendo, ela já foi criada. Então eu estou sobrescrevendo. Ó. Trouxe ele, adaptado, eu vou aqui e faço como eu quiser. Então o que é que nós fizemos? Sobrescrevemos. Onde é que está esse método toString? Não fomos nós que criamos. Ele está na classe Object. Método toString está na classe Object. A classe Object, o primeiro assunto da unidade 6, é a classe mãe de todas. Tá? Então, ó, eu estou fazendo aqui um polimorfismo por sobrescrita. A anotaçãozinha de sobrescrita aqui, se eu tirar ele, funciona sem problema. Ele só me avisa que eu estou fazendo isso. Não há problema, muito pelo contrário, eu já reaproveito. A diferença da sobrecarga é porque aqui eu estou me aproveitando de outra classe. Então, olha na classe de teste, vamos usar a classe teste que estávamos usando antes aqui, mas agora para fazer pessoa. Na classe teste pessoa, eu vou criar uma pessoa, P1 ponto. Vou setar o nome da pessoa. Após setado, aí sim, nós vamos chamar o toString. E, no nosso caso, nós chamamos aqui o P1. Ele já sabe, se eu der Shift F6, o nome da pessoa, Maria. Está aqui a saída. Ele achou o toString, que está na classe pessoa, referenciado pela variável de referência. Agora, se eu for lá na classe pessoa e comentar isso aqui, ao invés de deletar, eu vou comentar, ela já não existe mais para mim. Então, ó, classe pessoa não tem mais o toString. O que é que ele vai fazer? Ora, lembra que a classe pessoa, qualquer classe, ela herda da classe Object. Então, se eu der Shift F6, vai aparecer aqui esse escrito aqui. Isso aqui, ó, é o toString, que ele foi na classe pessoa, não achou, foi na classe mãe da classe pessoa, e ele achou o toString lá, que vem nesse formato. Então, toda vez que nós executamos e não achamos, é porque o toString, esse toString, é o toString da classe mãe da classe que estamos executando. Entenderam, pessoal? Então, ó, quando eu executei, não achou na classe pessoa, achou o método sobrescrito da classe acima da classe pessoa. Se eu tirei aqui, ele vai achar esse toString. Tá? Eu estou sobrescrevendo aquele método que está na minha classe acima. Agora sim, se eu der Shift F6, nome da pessoa, Maria. Muito bem, então esse é o polimorfismo por sobrescrita. O que é que nós vimos na unidade 5? Nós vimos os métodos, para você entender e lembrar, né? Ele não precisa gerar objeto, é como se fosse um pequeno executável, eu não preciso abrir nenhuma classe de teste, é só executar a partir dele. Um exemplo é o método main, está aqui, fazendo com que essa classe rode. Nós vimos também o polimorfismo por sobrecarga. Na mesma classe eu posso usar métodos com o mesmo nome, só que uma assinatura diferente. Né? E polimorfismo por sobrescrita, que eu uso classes, uso herança, dessa forma vai nos adiantar, eu reuso, é uma característica em Java. Vamos então, as dúvidas mandem para a tutoria, na explicação, nos exercícios, e vamos para a unidade 6.